e de compartilhar ideias com pessoas que a gente acompanha, que nós admiramos as ideias, os seus posicionamentos. Para mim é verdadeiramente honroso poder fazer essa conversa com vocês. Eu começo dizendo que a minha expectativa é trabalhar com vocês a inclusão, as possibilidades de inclusão, considerando a cultura de paz, considerando as múltiplas possibilidades decorrentes dessa ideia. Não sou um especialista no assunto, mas inicio essa conversa trazendo a vocês uma convicção que tenho há desde muito tempo. Não existe paz plena se nós não trabalharmos numa perspectiva de um mundo verdadeiramente inclusivo. E a partir dessa ideia central, eu inicio essa conversa trazendo alguns elementos que podem transformar a vida das pessoas com deficiência, a partir de múltiplos movimentos que nós podemos fazer, sendo influenciado por princípios, ainda que indiretos, da cultura de paz. Essa conversa é muito desafiadora na medida em que nós estamos tratando de um segmento que, olhando para o presente e olhando para o retrovisor, se vê diante de um cardápio muito variado de violações de direitos. Cardápio esse que, se considerado sem qualquer reflexão, vai cair na vala do senso comum, um senso comum que muitas vezes, junto com alguns órgãos de comunicação, estimulam discursos odiosos e que não consideram as possibilidades de reflexões como essas que nós estamos trabalhando aqui. Por outro lado, desse lugar de fala, e o meu lugar de fala não é apenas de professor, de conteudista, é de pessoa com deficiência, de dirigente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, da União Latino-Americana de Cegos e do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência. Daqui desse lugar, eu lhes afirmo que não são apenas as nossas dores e indignações que devem nos mover. Aliás, muito para além disso, eu recorro ao Eduardo Galeano, ao nosso mestre, que nos ensinou que, mais do que tudo isso, nós podemos ser movidos por múltiplas utopias. Precisamos das utopias para seguir adiante. Então, eu pretendo hoje conversar com vocês sobre uma dessas tais utopias, dizendo, porém, que muitas dessas tais utopias já foram alcançadas por meio das nossas, e aí entendam, entre todas as aspas, muitas dessas tais utopias já foram alcançadas por meio de nossas lutas. Lutas, sim, boas lutas, decorrentes de uma paz positiva, e essa ideia precisa, em minha visão, ser colocada nessa conversa. Uma paz positiva que gerou, a partir da mobilização e do protagonismo desse segmento, a viabilização de novos instrumentos de civilidade, leis, resoluções, normas instituídas em âmbito federal, estadual e municipal, que têm aos poucos aberto caminhos para a implementação de um novo paradigma, sustentado pela ideia de inclusão. Tais instrumentos, materializados por essas leis, normas e resoluções que eu já mencionei, nos apresentam um cenário longe do ideal, porém digno de celebração e de sorrisos encharcados de otimismos. Contudo, é importante lembrarmos que é na convivência social, familiar e comunitária que, na maioria das vezes, a gente se depara com o que eu chamo de posturas geradoras de exclusão. E como eu disse no início dessa fala, se não temos inclusão, não temos paz. Porque é por meio da exclusão que direitos são violados e violências silenciosas são manifestas. Ora,
se é no conjunto dessas convivência familiar e comunitária que nós testemunhamos a maior parte dessas posturas geradoras de exclusão, é correto afirmar que nós temos um poder imenso, me utilizando aqui da frase do nosso cerimonialista que abriu essa mesa, temos um poder imenso de transformação, um poder imenso de mudança para transformar o mundo em que vivemos, um poder para transformar posturas geradoras de exclusão em verdadeiros mecanismos de inclusão social. Para contribuir com isso, eu trago para a nossa conversa elementos concretos. Tais elementos transformadores são inspirados e construídos a partir de princípios propostos num livro que pessoalmente eu considero um presente para a humanidade. Trata-se da Pedagogia da Autonomia, escrito pelo patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Ali existem 27 saberes que tratam da relação educador-educando e que foram adaptados pelo Instituto Paulo Freire recentemente para tratar de convivência familiar e comunitária. Eu trago algum desses saberes dialogando com a inclusão. Adianto que não é uma tarefa fácil, geralmente eu faço essa conversa em muito mais tempo, e nesses poucos minutos que me restam, eu pretendo tratar de alguns deles com vocês e com essa roda de conversa. Começo falando da necessidade urgente de avançarmos enquanto sociedade, por meio de uma pactuação que nos leve a estratégias que de fato promovam respeito nas relações humanas. Um diálogo com amorosidade, um diálogo horizontal e principalmente um diálogo sem receio das possibilidades decorrentes da diversidade humana. Tal diálogo abre caminhos infinitos para que de fato tenhamos a verdadeira inclusão. O que é essa verdadeira inclusão? É uma via de mão dupla. Falar de inclusão significa falar da nossa capacidade, de todos que estão aqui, de pavimentar um caminho permeado por equidade, alteridade e justiça social. A antítese disso, o oposto disso, é um diálogo muitas vezes marcado por uma relação de subalternidade, pela ideia simples que coloca em campos antagônicos a condição de deficiência / dependência e as possibilidades de exercício da autonomia. Essa verdade que tem sido erroneamente repetida ao longo de dezenas e por que não dizer centenas de anos, acaba obstruindo e tirando de pessoas com deficiência, de tantos outros públicos considerados, entre aspas, minoritários, tolhindo desses públicos a capacidade plena de decisão e com isso tirando a capacidade de inclusão plena na sociedade. Um diálogo que não seja verdadeiramente amoroso em sua essência, horizontal, democrático e respeitoso, por vezes coloca pessoas com deficiência em uma situação de infantilização e, pior que isso, de invisibilidade. Quando convido a essa plenária para tratar e para construir um diálogo com amorosidade, horizontal e sem medo das múltiplas possibilidades decorrentes da diversidade humana, convido a todos que promovam, a partir de seu trabalho, dos seus momentos de lazer, da sua confissão religiosa, dos seus projetos de futuro, que promovam respeito nas relações humanas sustentados pela ideia de inclusão. Um outro princípio fundamental para nós conversarmos aqui, nos leva a pensar acerca da relação de criticidade, a transformação que podemos gerar a partir da construção de uma consciência crítica. Pessoas com deficiência não estão excluídas na sociedade atual e nem foram, ao longo de centenas de anos, excluídas e
tiveram seus direitos violados por conta de estruturas do corpo ou por conta de limitações de ordem sensorial, intelectual, mental. Foram excluídas porque não construímos mecanismos coletivos compromissados com a inclusão. Falar numa paz verdadeiramente ativa e propositiva significa abrir caminhos para que essa consciência seja transformada e todos nós assumamos o nosso compromisso enquanto elementos geradores de inclusão. Eu estou falando aqui de um paradigma que depende de cada um de vocês. Notem que já conquistamos a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, já conquistamos o direito... Ela me contempla em vários fatores, e eu acho que é muito importante a gente entender por que ela me contempla também, porque sendo uma mulher negra na sociedade, eu entendo que a luta por direitos humanos, para o real acesso a todas as pessoas a uma vida digna, é uma luta coletiva de todas as pessoas que são impactadas ou não pelo que se está sendo trazido como recorte. Eu acho que existe uma fala da Angela Davis, que ela diz que quando as mulheres negras avançam, a sociedade inteira avança com elas. Na verdade, quando qualquer luta social ela tem algum avanço e ela consegue conquistar algo, toda a sociedade ela é impactada por isso. Mas, infelizmente, as pessoas não entendem isso. As pessoas entendem que lutar por direitos humanos é uma luta ou partidária, então, você quer direitos humanos porque você é de tal partido, porque você é isso, porque você não presta, porque você quer passar pano. Eu escuto muito isso ao longo do meu ativismo enquanto mulher negra, que fala muito sobre as questões, não só de ser uma mulher negra, mas do lugar que as pessoas negras estão nessa sociedade. E, claro, fazendo o recorte do fato de eu ser uma mulher negra jovem, de viver numa sociedade em que jovens negros morrem a cada 23 minutos por conta do genocídio, que a gente vive a realidade do encarceramento em massa, que mulheres negras, elas morrem muito mais do que mulheres brancas nessa sociedade, por conta de coisas que a gente nem imagina, como receber menos remédio na hora do parto e até mesmo na hora de ter o seu filho, ser tratada com negligência, porque muitos médicos e muitas pessoas ligadas à área da saúde entendem que aquela máxima do racismo científico, que pessoas negras aguentam mais, pessoas negras são fortes, e é um processo racista que impacta na nossa vida, gerando mortes. Então, ser uma pessoa negra nessa sociedade é a todo momento você ter consciência desse lugar que você está inserido e ter que a todo momento está, querendo ou não, lutando para você acessar um lugar de dignidade que, em tese, ele já deveria ser seu. Porque se a gente fala que a nossa sociedade é democrática, a gente já deveria viver dignamente nessa sociedade. Mas não é isso ainda que acontece. E muitas vezes as pessoas tentam diminuir a importância dessas lutas, ou acham que qualquer luta que diz respeito às chamadas, entre aspas, minorias, e aí eu falo aspas porque no Brasil a gente vive num país de maioria negra e de maioria de mulheres, então falar em minorias não é no sentido de quantidade, mas eu falo de qualidade, né? Porque a gente não tem acesso a todos os direitos que a gente deveria ter. Muitas pessoas entendem que a luta de mulheres negras, que a luta de mulheres, que a luta de negros, que a luta de deficientes são lutas deles. Eu escuto muito isso. Tem um caso de racismo e as pessoas me mandam: nossa, Stephanie, e aí? Aí eu penso, gente, e aí, né? Porque não é um problema meu, né? Stephanie, o racismo não é um problema meu, não é um problema da Alessandra. Ele é um problema de todo mundo que está aqui. Se a gente vive numa sociedade racista, todo mundo deveria combater esse mal que é o racismo estrutural dentro dessa sociedade. Entretanto, a gente naturalizou o racismo, a gente naturalizou o machismo de uma forma
tão grande que quando a gente pensa sobre o combate a essas situações, a gente acha que isso diz respeito apenas ao grupo que é impactado por elas. A gente não entende como uma estrutura racista desfavorece toda a sociedade como um todo. Inclusive porque a gente não fala sobre racismo e machismo publicamente. Toda vez que a gente fala sobre racismo, as pessoas falam, eu não sou racista porque eu tenho... Aí fala do vô negro, do irmão negro, do fulano amigo negro. Ah, eu não sou machista porque eu nem bato na minha parceira. Eu não sou machista por conta disso. As pessoas têm muito medo de discutir o seu lugar e a sua contribuição para a manutenção dessa estrutura que atinge tantas vidas de forma tão violenta. E aí hoje, eu acho que a minha fala, quando a gente fala de paz, eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade individual e coletiva para que a gente realmente alcance a paz enquanto sociedade. E aí eu vim aqui como proposta trazer esse questionamento que ele não é confortável. Eu acho que a gente refletir sobre o nosso próprio racismo, falar que a gente vive numa sociedade racista, pensar as nossas atitudes, repensar o nosso machismo, repensar a forma como a gente diminui mulheres, como a gente diminui negros, como a gente reproduz uma série de estereótipos, como a gente ao longo do nosso dia a dia não reflete os impactos do racismo e muitas vezes a gente ainda cai naquelas, mas fulano não se esforça, né? Você vive muitos de nós vivem em espaços de maioria branca, onde não existem a presença nem de mulheres com poder de decisão, nem de negros com poder de decisão. A política é um espaço como esse, e mesmo assim a gente acha que é normal. A gente, é porque as mulheres não gostam de política. É porque os negros não se esforçam. A gente acha realmente que a manutenção dessa estrutura não igualitária é por culpa dos indivíduos que são impactados de forma violenta por essa estrutura. E não. A manutenção dessa estrutura é porque existem privilégios concedidos a determinados grupos que não querem ceder esses privilégios. Inclusive porque é um ato doloroso rever o seu lugar de privilégio, rever o lugar que você ocupa, rever as mazelas dessa sociedade, refletir sobre isso e lutar para que isso não aconteça mais, lutar para que esse mundo seja justo. Eu acho que, enquanto mulher negra, jovem, brasileira, eu tenho uma preocupação muito grande toda vez que eu vou conversar com mulheres negras ainda mais jovens do que eu, e aí eu percebo o quão violento é essa estrutura, né? Porque quando você se descobre e ativista, né? Eu não vou falar que eu me descobri negra, mas quando você descobre as mazelas e aí você fala, nossa, eu não quero mais isso, e eu quero falar sobre isso, eu quero questionar isso, é muito libertador. Mas também existe uma série de apoios que eu tive ao longo da vida para eu poder estar aqui agora. E tem algumas meninas negras que eu vejo que elas não têm essa série de apoio. E, recentemente eu estava dando uma entrevista e uma pessoa me perguntou o que eu achava que a gente precisava para avançar coletivamente nesses temas. E aí eu falei sobre educação, porque eu vou muito em escolas, e eu fui numa escola ano passado, e tinha uma menina negra que ela estava chorando, ela tinha uns 16 anos, porque ela queria muito fazer universidade, e o pai dela não deixava, porque o pai dela entendia que mulher que faz universidade é mulher safada, mulher que quer... enfim. E essa menina estava com a mãe dela, e a mãe dela, tipo, você percebia pela expressão dela que ela era vítima de um relacionamento onde ela não tinha possibilidade de escolhas. E aí eu falo, qual que é a importância da educação nesse sentido? Porque ela teve uma professora negra, que fez um trabalho levando representações negras, mostrando mulheres negras que lutam nas diversas áreas que as mulheres negras ocupam no mundo, mas que muitas vezes a gente nem sabe, porque isso não é dado para a gente. E elas se viram, e aí elas perceberam que elas podiam ter uma outra possibilidade de vida, mas ainda existiam a falta de apoio, a falta de ter alguém dizendo, não, vai lá, você consegue, dentro da própria família. E aí eu falo da educação porque a gente vive tempos
muito sombrios no que diz respeito à discussão de gênero, à discussão de raça, à discussão das minorias em geral, em espaços que são muito importantes, como os espaços educacionais, principalmente em relação à questão racial. Hoje, no Brasil, a gente tem uma lei que diz que a gente deveria estar discutindo raça nas escolas, racismo, discutindo a importância da população negra, mas a gente ainda não faz isso. E os impactos disso na minha vida, na vida da Alessandra, na vida de todos os negros que estão aqui, eles são diários. Então, já concluindo, eu queria trazer a importância desse recorte racial. E aí eu faço o recorte tanto de gênero quanto de raça, porque eu não deixo de ser uma mulher negra, e trazer a importância que a gente questione a naturalidade que a gente tem nessa sociedade, tanto do racismo, quanto do machismo, e quanto de uma série de violências que cerceia a vida de vários indivíduos. Então, a gente não pode nem falar que a gente vive numa sociedade realmente democrática, como a gente não pode falar que a gente vive numa sociedade que está lutando pela paz, porque muitos de nós ainda somos silenciados. Obrigada. Muito obrigada, Stephanie Ribeiro, pela sua contribuição. Lembrando que, por favor, mandem as perguntas aqui na frente, ó. Pessoal da organização, tem filipetas, caneta. Basta escrever e mandar, e na sequência vamos abrir para a roda de conversa. Vou passar a palavra agora para o nosso amigo, parceiro Dimitri Salles. Bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimentar a Stephanie, cumprimentar a Alessandra, cumprimentar a Ferrari. Agradecer ao convite, a oportunidade que a Prefeitura de Campinas ofereceu a todos nós para nos encontrarmos nesse momento para discutir cultura de paz e direitos humanos. E eu queria começar a nossa fala dizendo que eu vou também tratar sobre uma questão que é essencial, que é fundamental para a cultura de paz, para os direitos humanos, que é a democracia. O Ferrari começou a sua fala dizendo que não há cultura de paz se não houver inclusão. E eu pego emprestado a fala dele para dizer que não haverá cultura de paz se não houver plena e efetiva democracia. A democracia pressupõe a participação de todos os sujeitos nos espaços de decisão política. A democracia que nasce depois da Segunda Guerra Mundial, que faz sustentar o chamado Estado Democrático de Direito, pressupõe que todos os sujeitos sejam reconhecidos a partir das suas singularidades, a partir da sua individualidade, e então possa contribuir dentro dos espaços democráticos. A democracia pressupõe, portanto, que ao tempo que todos os sujeitos participem, reconhecidos a partir das suas diferenças, que nunca consigamos encontrar um consenso. A democracia não é o regime do consenso, a democracia é o regime do dissenso, o regime que em todas as diferenças possam conviver em harmonia ou não. O conflito das ideias, o conflito das diferenças é essencial à democracia. É um equívoco, Stephanie, a gente afirmar que a democracia é o regime das maiorias, que a democracia é o regime do consenso. A democracia é o regime que prima para que todas as minorias possam se expressar. Essas minorias reconhecidas pelo direito de ser diferente, possam se expressar, possam ter voz, vez e possam decidir. Não é verdade que a democracia é o regime da maioria. A democracia também não é o regime do consenso. A democracia é o regime onde todas as opiniões convivem, em harmonia ou não, mas que nenhuma opinião possa suplantar, possa suprimir uma outra opinião. O conflito é essencial da democracia. E nesse sentido, Ferrari, me preocupa quando nós falamos sobre cultura de paz, apontando a paz ideal como sendo aquele espaço quase que apático, onde não há mobilidade, onde não há movimento. Não haverá paz se não houver harmonia ou desacordo entre todos os movimentos, mas é indispensável que os movimentos estejam todos presentes, que todas as diferenças se façam presentes em condição de serem tratadas em condição de igualdade. Se não garantirmos
que as diferenças, as minorias se expressem com uma força suficiente para fazer com que a sua voz seja tão ouvida quanto a voz da maioria, não haverá democracia, e asseguro aos senhores e às senhoras, não haverá paz. A paz não é a ausência de movimentos, a paz é a existência radical de movimentos que num ciclo enlouquecedor pode conformar uma convivência entre todos os cidadãos. É preciso que nós possamos pontuar isso, para que a gente entenda, por exemplo, que não haverá paz e não haverá democracia enquanto houver miséria e fome no nosso país, excluindo dos direitos sociais, como o direito à educação, à saúde, à moradia, uma parcela significativa que não tem o que comer durante o dia. E nessa perspectiva, como disse Ferrari, não haverá paz se não houver inclusão. Como apontou Stephanie, não haverá paz se a população negra não for respeitada. Como aponta indiretamente a presença de Alessandra, mamãe de santo, que nos diz: não haverá paz se todas as religiões não puderem estar dentro do espaço público expressando a sua crença. E eu ouso dizer, não haverá paz se lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres transexuais, homens trans, também não estejam inseridos nos espaços de convivência pública, nos espaços da decisão do poder. Não haverá paz se a população LGBT não partilhar do poder. Nessa perspectiva, a reflexão que eu faço é: por que chegamos ao século 21 e ainda temos que lutar para que travestis não sejam apedrejadas em Campinas, para que homossexuais não sejam expulsos dos restaurantes, para que o Poder Judiciário não continue a negar direitos dos homens trans a fazerem as cirurgias de mudança do sexo? Porque no fundo, a população LGBT ousa discordar de regras que não são jurídicas, porque no Brasil, diferente de alguns países, não é crime ser homossexual, mas ousa discordar de regras morais. A moral, muitas vezes, tem um poder muito maior do que o poder do Estado. O castigo moral, muitas vezes, é muito mais perverso do que as penas que são aplicadas pelo direito penal. A moral conforma ou estabelece regras de convivência, mas são regras que estão muito vinculadas a um exercício concentrado do poder na mão da mesma elite branca, patriarcal, rica, que secularmente impôs a escravidão aos povos negros, estabeleceu o controle sobre o poder sem partilhar com a população das mulheres, por exemplo, que ainda que tenha conquistado o direito ao voto, não exerce plenamente os seus direitos quando diariamente tem que enfrentar as violências domésticas. Esta moral que diz que as mulheres não podem sentar com a perna aberta: minha filha, fechem as pernas, menino, meu filho, não chora, homem não chora, vai conformando ideologias na nossa cabeça, e vai nos ensinando que todo homossexual é promíscuo, que toda travesti a ela é destinado ao trabalho de prostituta, ainda que não diga quem sejam os seus clientes. Muitas vezes os mesmos homens machos casados que sustentam os argumentos morais, esses argumentos violentos. A população LGBT, na sua experiência de vida, seja um homossexual que desafia a regra de que a sexualidade, a prática sexual é só para a reprodução, ou seja uma mulher transexual que constrói uma identidade pessoal e um corpo feminino dissociado da regra que diz que que o homem nasce com pênis, tem que ser homem, que tem que dominar o poder, que não chora. E a travesti diz, a mulher transexual diz: o corpo me pertence, o corpo é meu e dele eu construo uma identidade feminina. Nós LGBTs desafiamos todas as regras quando experimentamos e ousamos vivenciar a sexualidade humana, que é um dos nossos elementos, uma das nossas capacidades mais transgressoras. A sexualidade é uma das nossas dimensões que mais possibilita ao homem a sua emancipação, ao homem e à mulher a sua emancipação. Com um adendo: quando vivemos a sexualidade livremente, ousamos sentir prazer, ousamos experimentar o tesão, ousamos descobrir que o nosso corpo, todo ele, é a morada do prazer, do tesão, do gozo.
A população LGBT desafia as regras que diz que o casamento é a condição mínima para a prática sexual. Eu, por exemplo, fico a pensar se eu sou favorável ou contrário que a pessoa pratique sexo antes do casamento. E eu descobri que eu sou favorável, desde que não atrapalhe a cerimônia, porque às vezes a gente fica esperando e demora para o casamento. Então eu acho que as pessoas podem praticar sexo antes do casamento, mas que não demore muito, senão atrapalha o casamento. E no fundo, quando a população LGBT ousa vivenciar a sua sexualidade fora dos padrões, nós ousamos sentir prazer, gozo, orgasmos. Desafiamos as regras que diz que o sexo só pode ser para a reprodução. Desafiamos as regras que diz que o corpo da mulher pertence ao homem. Uma mulher lésbica que consegue amar uma outra mulher, sentir prazer com outra mulher, dispensa a lógica de que somente é possível ter prazer se houver um pênis nessa relação sexual. E ao desobedecer essas regras, ao desobedecer essas regras, nós avançamos na possibilidade de desejar, realizar os desejos e ter plenitude. Isso faz com que a população LGBT seja alvo de muitas violações e discriminações, porque no fundo é preciso conter a liberdade do ser humano, nem que para isso a gente institua padrões homofóbicos e transfóbicos. Para concluir, eu quero voltar ao que disse no começo: se não houver democracia, não haverá direitos humanos, não haverá cultura de paz. E quero fazer um alerta, ter a coragem de fazer um alerta, porque por mais que nós possamos discordar quanto à natureza jurídica do impeachment, o fato é que desde 2016 deu-se um golpe neste país, deu-se um golpe que se desmoraliza, deu-se um golpe que o resultado é o desmerecimento, é o desmontar de um regime democrático. Nós não temos o direito de não percebermos que a nossa democracia tem sido paulatinamente desmontada, destruída. Uma intervenção federal absolutamente inconstitucional no Rio de Janeiro. Um presidente da República ilegítimo que vai até o Ministério da Defesa para se reunir com o Conselho de Defesa, numa condição de subordinação às Forças Armadas. KCL cantava uma música do Nando Reis que dizia, já para concluir: o mundo está ao contrário e ninguém reparou. O meu alerta é: o mundo está ao contrário, mas nós não temos mais o direito de não reparar. Se não protegermos a democracia, se avançarmos no estado de exceção em que estamos vivendo, não haverá direitos humanos, não haverá direitos da população LGBT. Os negros voltarão a amargar o dissabor do racismo, não só como uma ideologia, mas como uma prática de controle do Estado sobre a população negra. Não haverá direitos das pessoas com deficiência, não haverá cultura de paz. Se não houver democracia, não haverá paz, não haverá direitos humanos. Portanto, não temos mais o direito de não reparar. É preciso estarmos atentos e fortes para garantir que todo o movimento que se faz em Campinas desde o dia de ontem, pela paz, seja um movimento que consiga conformar todas as diferenças, numa convivência harmoniosa ou não, mas numa convivência plena de direitos humanos e de democracia. Muito obrigado. Gratidão ao Dr. Demetri também pela fala. E um agradecimento especial à Secretaria Municipal dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência e Cidadania pela realização e organização desse evento de cultura de paz. E nesse grande desafio de sintetizar falas de grande importância para a nossa reflexão, eu não consigo não pensar na fala do Carlos Eduardo Ferrari, quando aponta com bastante veemência a necessidade da nossa criticidade, termos consciência crítica e pararmos de infantilizar a questão das deficiências, sem pensar numa musicalidade que me levaria para isso, que possivelmente na minha infância seria:
Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá. Consciência crítica não é esconder e disfarçar o que é diferente, mas é ter consciência dessa diferença e incluí-la. Incluí-la no nosso cotidiano e na nossa vida permanente. Como também não tem como pensar nessa nossa mesa de democracia e cidadania, direitos humanos e cultura de paz, sem pensar na questão da democracia, como aponta o doutor Dimitri. E essa democracia com conflito, com movimento, como pensar em vida sem movimento? Não tem como ter vida sem movimento. E o interessante, quando pensamos a democracia, como ele mesmo afirma, é o convívio com as diferenças. Conviver com as diferenças. E aí, ser um homem feminino não fere meu lado masculino. E nem vou entrar no campo da crença se Deus, Oxalá, Jesuá, Buda é menina e menino. Sou masculino e feminino. Democracia, convívio com respeito à diferença. E pode haver conflito para haver avanço. E aí vem a jovem Stephanie nos pontar o que nos é tão caro quando pensamos as questões étnico-raciais, porque o racismo, ele tem cor. Quanto mais preta uma pele, mais racismo se sofre. Ele não é só ideológico, o que eu penso. Ele é o que eu vejo, o que eu enxergo, como eu significo. E, de novo, as nossas mulheres que estão na base, da base, da base, da base. Então, se temos que pensar todos os direitos, democracias, igualdade e necessidade de transformação para esse mundo de paz e igualdade, pensar a mulher negra nesse contexto é pensar a base da base, 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 da base. E aí, de novo, me remete e me remonta a Martin Luther King. Luta negra é demais, é lutar pela paz, para sermos iguais em diferença, respeitando a nossa igualdade de direitos. Porque quando estamos falando sermos iguais, não é nos tornarmos brancos, ou indígenas, ou asiáticos, mas sermos o que somos em igualdade de direitos. Então, com tantos desafios, e esse kit de perguntas que, felizmente, vocês nos enviaram, eu vou fazer o seguinte, eu vou sintetizar. Eu quero primeiro, antes de sintetizar, agradecer o Luiz Henrique. Quem é Luiz Henrique? Luiz Henrique. Laura Aguiar Leal. Laura. Se puder levantar, para a gente saber quem está contribuindo com a nossa reflexão. Gabriel, estudante de psicologia. José Carlos Vieira. Eliane Ribeiro. Nádia ou Nádila? Nádila. Guacira. Luiz do Nascimento. Ok. Ana Cláudia da Silva Reis. Não. Guacira. Ok. Pelas perguntas. Como são várias, eu vou encaminhar aos palestrantes as que são específicas e vou tentar aproximar os temas e fazer as perguntas gerais. Então, já passando a fala para os nossos convidados, um questionamento que foi bastante pertinente aqui, quando perpassa pelos aspectos da internet, e hoje o quanto a internet
ela se transforma em um espaço de marketing comercial do cotidiano que nos vulnerabiliza, porque ela propaga e de forma espantosa informações, em sua maioria ou muitas vezes equivocadas. Houve muitas perguntas sobre a questão rede social de novo, mas todas essas perguntas trazem uma questão, que como seria então, nessa nossa diversidade, efetivamente, quais seriam os mecanismos possíveis para que, enfim, pudéssemos alcançar essa paz. Então, que cada um dentro da sua área de segmento, aqui apresentado, pudesse possibilitar uma ação um pouco mais pontual de quais seriam as ações possíveis para que essa paz fosse alcançada, principalmente com essa recente supressão de direitos e ataques que temos tido. Deve ser o norte a ser perseguido. Sem democracia, sem inclusão, sem a participação dos múltiplos segmentos que estão nessa roda de conversa e tantos outros que não estão aqui, não existe paz. Eu não estarei em paz eu não estou em paz quando chego no restaurante e não tem cardápio em braille. Eu não estou em paz quando eu vejo violada a participação de determinados segmentos em processos políticos que deveriam ser verdadeiramente democráticos. Eu não estou em paz quando alguém se dirige a outra pessoa sendo que quer dialogar comigo. Eu não estou em paz quando ligo a televisão e não tem um conteúdo com audiodescrição. Eu não estou em paz quando eu vejo post racista na internet, posts homofóbicos, gordofóbicos, posts que excluem pessoas simplesmente pela sua condição humana. Eu não estou em paz quando a gente tem um Estado sendo invadido a despeito ou sob pretexto de uma pseudo-segurança. A paz deve ser o norte a ser perseguido e a gente gera a paz por meio, como foi dito por nós três aqui, da consciência individual e coletiva. A Stephanie falou algo que é fundamental e fica o convite para vocês, que é o ponto de virada, o momento que você percebe que caiu a ficha, o momento que você percebe que adquiriu a consciência crítica e que você faz parte, a partir daquele momento, de algo transformador. Isso aconteceu com todos nós que estamos aqui. E espero de verdade que em algum momento aqui esteja acontecendo com muitos de vocês. A responsabilidade de uma hora para outra pesa mais no ombro. Você passa a se sentir parte de algo verdadeiramente maior. Esse algo diverso, múltiplo, complexo, muitas vezes difícil, mas fundamentalmente necessário. Obrigado. Por favor, Stephanie, 3 minutos. Vou tentar ser rápida. Eu uso muito a internet, eu vejo que tem muitas pessoas da minha faixa etária, até mesmo mais velhas, que usam muito a internet. Acho que o uso da internet para pessoas negras, para mulheres negras, tem muito a ver com a questão da falta de lugares para a gente estar, falando o que a gente pensava, e aí você tem um veículo que você pode dizer o que você acha, e supostamente sem ser censurado. Eu concordo que a gente tem que ter opiniões diferentes numa sociedade democrática, mas a gente ainda vive numa sociedade que as pessoas não entendem o que é uma opinião. Então, muitas pessoas acham que ser racista, por exemplo, é uma questão de opinião. Então, as pessoas acham que chega numa pessoa negra e fala: eu não acho tão bonita essa sua cor, mas é minha opinião. E aí quando a gente fala, não, isso não é uma opinião, isso é uma reprodução de uma lógica racista, na internet eu vejo muito que a gente está sempre batendo nessa tecla, de tentar construir um argumento ali naquele espaço, porque querendo ou não, se a gente for pegar os grandes veículos brasileiros, quem tem voz, literalmente, não são pessoas negras, não são mulheres. Mesmo nas grandes revistas, as mulheres elas sempre estão na parte de cotidiano, bem-estar, alimentação. Mulheres não falam sobre política na Folha de São Paulo, porque se entende que mulheres não entendem política. Isso é uma mentira.
Assim como pessoas negras entendem de diversos assuntos, mas a gente ainda não tem o lugar que eu falo que é o lugar tradicional da fala, ainda não é concedido para a gente, por isso que a internet é muito importante nesse sentido. Mas, assim, pensando numa solução, só para resumir, hoje eu falo muito sobre... para concluir, desculpa. Eu falo muito sobre o processo da escuta. Para mim é muito importante escutar o outro e que as pessoas escutem a gente. Para que isso exista, é necessário ver o outro como indivíduo, como digno de ser escutado. E o processo da interseccionalidade, que as mulheres negras sempre trazem muito forte, que é entender que a minha opressão, ela também ela é alimentada pela opressão do outro. Então não dá para eu lutar por uma coisa e reproduzir uma outra lógica opressora com outro indivíduo. A gente tem que lutar para que essas diversas lutas estejam juntas, para que isso tudo, no fundo, acabe, porque a paz, ela só vai ser de fato algo que a gente vai vivenciar se todo mundo realmente vivenciar isso democraticamente. Então, para mim, a escuta e a interseccionalidade são coisas que são muito importantes, que deveriam ser mais aplicadas enquanto ferramenta democrática. Dimitri. Sobre a questão da internet, eu acho a internet algo absolutamente extraordinário, principalmente pela possibilidade de ampliar as vozes daqueles que nunca tiveram a possibilidade de dizer e possam agora dizer e serem ouvidos. É uma publicação no Face que pode parecer uma coisa mais pueril, mas que alguém curtiu, alguém leu, alguém refletiu. A internet traz uma grande possibilidade de ampliar o diálogo, a comunicação entre os sujeitos. E ela tem se mostrado como um grande instrumento, sim, de contribuição para a defesa das grandes batalhas, das grandes lutas civilizatórias em torno dos direitos humanos. Claro que também tem sido um instrumento perverso em algum sentido, com a criação das fake news, as notícias falsas, mas tudo isso está dentro de um processo de amadurecimento da nossa democracia. Para mim, que pese o desgaste de você enfrentar uma fake news que resulte em uma alteração do cenário eleitoral, por exemplo, faz parte de um processo de amadurecimento de uma sociedade cuja população, grande parte dela, ainda é analfabeta funcional. Nós estamos amadurecendo enquanto civilização, enquanto sociedade brasileira. E a internet padece muitas vezes dos vícios de uma democracia ainda em processo. Mas ela é um grande instrumento, por exemplo, na medida que torna visível muitos homossexuais. E a gente possa se olhar e saber, opa, eu não sou sozinho neste mundo. É a mesma coisa das paradas do orgulho LGBT. 4 milhões de pessoas na Avenida Paulista. É mais do que a população do Uruguai. E aí nós encontramos uma travesti, um gay, lá do interior do Brasil, que assistindo pela televisão diz: eu não estou sozinho, eu não sou sozinho. Eu acho tudo isso muito extraordinário. Agora, como vencer a homofobia e a transfobia? Me parece que vale a pena conjugar dois dos valores essenciais dos direitos humanos: o valor da tolerância, tolerar a diferença, entender o outro como diferente e tolerar. Mas, atenção, a tolerância por si só pode significar a suspensão temporária da diferença. É aquela coisa do, eu não tenho nada contra gays, eu até tenho um amigo gay, está tudo aqui cheio de gay, mas eu tenho um amigo gay, ou então aquela coisa, eu não tenho nada contra os gays, desde que não seja afeminado, desde que não chega gritando na minha casa, desde que não exista, eu não tenho nada contra gay. A tolerância não pode significar a supressão das diferenças. E por isso que a tolerância tem que ser conjugada com pleno respeito. Como enfrentar a homofobia e a transfobia? Exercitando a tolerância e o respeito radical às diferenças. E respeitar inclusive esse tempo, que é monstruoso, de tão pequeno. Gente, obrigado. É impressionante. É tão importante oportunidades e momentos como esse, que realmente acaba nos faltando tempo. Então, quem sabe esse projeto Campinas pela Paz vira um projeto anual, né, gente? Para a gente ter mais tempo para dialogar com mais calma, poder ouvir mais nossos convidados. E já vou devolver a bola para o Dimitri, para mudar um pouco a ordem,
porque eu já estou sendo avisada que a gente está na última rodada, devido à continuidade. Nosso parceiro querido, Kabengele Munanga, já chegou, tantos outros amigos, Luci Crispim está aí, tantos amigos parceiros já estão aí, nosso pai Aderbaldi Shogun, que vai estar na próxima mesa. Então, estão todos aí querendo dar sua contribuição. Então, já encerrando essa mesa, eu vou aproveitar aqui e pedir licença a Guacira, para pegar uma pergunta que você fez, que eu acho que dá um contexto amplo de tudo que estão mandando aqui, e vou acrescentar por minha conta algumas coisas para contemplar toda a nossa diversidade. E perguntas específicas, por exemplo, como perguntaram para o Carlos Ferrari, aonde encontra mais materiais sobre cegos, ou temas específicos da comunicação, rede social e feminismo negro, eu vou pedir para que a pessoa venha se encontrar com os palestrantes. Eles vão estar aqui o dia todo, ou boa parte do dia, acompanhando. E estão aqui conosco, então venham, troquem contatos, e-mails, porque nem todas as perguntas têm e-mail para que eles possam responder. Então, Dimitri, já fazendo as suas considerações finais, em 3 minutos, que é um tempo péssimo, mas necessário, a Guacira coloca que temos todos os dias a manipulação. E essa pergunta é para todos os convidados aqui da mesa, tá, Carlos? Tá, Stephanie? Temos todos os dias a manipulação por parte dos governantes que detêm o poder, que utilizam de forma negativa, né, a forma como as mulheres negras se manifestam contra um preconceito, falam sobre machismo, falam sobre movimentos LGBT, tornam infantis as questões da deficiência, não tratam com seriedade a questão de inclusão. Então, como parte desse contexto adverso e desses desafios que temos, a pergunta é: como seria uma forma de manifestação eficaz? Então, como seria uma forma de manifestação eficaz contra essas opressões do cotidiano? É essa a pergunta, e já agradeço, Dimitri, pela sua participação, para que em 3 minutos você responda a pergunta e já faça as considerações finais. Eu acredito que a primeira forma de enfrentar todas essas opressões é saber que machismo, racismo, homofobia, transfobia, preconceitos contra pessoas com deficiência não são meros ideias ou meros conceitos, mas são instrumentos estruturantes do controle do poder na nossa sociedade. Nós não somos uma sociedade racista porque por acaso alguém acha que o negro é inferior ao branco, mas somos uma sociedade racista, machista, homofóbica, porque na estrutura do poder os diferentes não podem exercer o poder, e estruturamos todo o nosso Estado, a forma de articulação política, de relação social, para excluir do exercício do poder todas as diferenças. Ter consciência disso nos coloca além na luta pela partilha e pela democratização do poder, porque nos tira uma dimensão de ingenuidade e sabemos olhar ou enxergar os instrumentos de enfrentamento. Então essa é a primeira perspectiva. A segunda talvez seja se olhar com dignidade. A gente muito pouco vira o espelho para nós, a gente muito pouco se reconhece, e se reconhecer com dignidade, se reconhecer para além da dor, construir uma narrativa de vida que vai para além do sofrimento, na perspectiva de apontar um futuro de conquistas e de vitórias e de glórias, é fundamental para que a gente não desanime, não perca as esperanças, não perca o ar que nos impulsiona a luta. E já que estamos nessa discussão sobre a internet, eu queria colocar então à disposição as nossas redes sociais. Vocês me encontram no Facebook, Instagram, Twitter, por Dimitri, tudo com I, D-I-M-I-T-R-I, Dimitri Salles, Salles com L só, que é a parte pobre da família, a parte rica está com o Unibanco, está com o Itaú, não é a minha parte. E se quiserem anotar também, o nosso contato telefônico é 11, o DDD, 97193-0402, onde está o WhatsApp e a gente pode se comunicar. 97193-0402.
0402. No tempo de hoje, o que a gente não pode, se a gente não consegue comunicar-se facilmente, não é mais desculpa. Então eu quero ampliar o meu desejo de que a nossa fala tenha contribuído e ampliar o afeto que me move e a paixão que me move a defender a democracia, abraçando a cada um e a cada uma de vocês. Muito obrigado mais uma vez ao convite, muito obrigado a todos aqui na mesa. Vou passar a palavra para a Stephanie, também com a mesma pergunta, e peço para que em 3 minutos também dê suas contribuições e faça as suas considerações finais. Eu concordo muito com o que o Dimitri falou na questão da gente estar combatendo uma estrutura. Na questão do racismo, a gente fala muito sobre o racismo institucional, que fica muito nítido quando os espaços de poder que têm, de fato, o poder para decidir como a gente vai viver, o que a gente vai fazer e como será, não existe a participação de pessoas negras, não existe a preocupação para que haja a participação de pessoas negras, e a gente não estando lá, a gente não estando representado, as nossas causas e nossas lutas não estarão também. Tanto a luta contra o racismo institucional hoje é uma luta que gera muito desconforto, que até hoje as pessoas se incomodam com a questão das cotas. Porque as cotas, elas impactam diretamente na estrutura e diretamente na manutenção do racismo institucional. Por isso, hoje eu falo muito sobre políticas públicas. Nós precisamos de políticas públicas para a população negra, com recorte para a população negra. E para que isso exista, nós também precisamos estar na decisão e na formação dessas políticas públicas. Para isso, eu entendo que a gente tem que fazer também a disputa não só de narrativas, mas também a disputa política. E aí eu acho que isso é um foco que eu quero apoiar e que eu quero me envolver no sentido de apoiar a representação negra e apoiar a nossa luta e a representação, não só a representação por representação, mas uma representação com responsabilidade coletiva, porque infelizmente a gente ainda precisa de políticas públicas para se defender. Por fim, eu quero agradecer o convite, agradecer estar na mesa. Eu recebi as perguntas, eu vou ficar aqui. Aí, se alguém quiser falar comigo, pedir e-mail, essas coisas, eu sempre passo. O meu Facebook é Stephanie Ribeiro, mas é Stephanie. Eu vi que várias pessoas escreveram Stephanie, é muito difícil escrever Stephanie. S-T-E-P-H-N-I-E. O Ribeiro é normal. Eu só para finalizar, eu acho que a gente também tem que deixar claro uma coisa que o Dimitri trouxe, mas que também está permeando a nossa narrativa, que é a perseguição que as religiões de matriz africana ainda sofrem nesse país. A cultura brasileira está extremamente relacionada com a cultura negra, mas é uma cultura ainda perseguida. E aí, pensando de fato nas questões, a gente precisa de políticas públicas para defender o direito de pessoas negras exercerem a sua cultura, a sua fé, a sua crença. E aí, eu só queria deixar esse alerta, porque a gente vê o avanço de pautas muito intolerantes e antidemocráticas. Obrigada. Eu que agradeço. Vou passar agora para o professor Carlos Eduardo Ferrari, para que ele possa nos dar as considerações finais nesse sentido de quais manifestações seriam fundamentais ou importantes para tentar solucionar. E já pedi para que ele pudesse também, nas suas falas finais, trazer alguma consideração juntando, dentro desse olhar da democracia e cidadania, dos direitos humanos e cultura de paz, professor Ferrari, a gente pensar a questão do deficiente negro LGBT. Porque se o debate de racismo, a questão do negro na sociedade é complexa, a questão LGBT é complexa, eu fico imaginando quando um negro, LGBT e deficiente. Então, muito obrigada pela sua presença e, por favor, também as considerações. Legal, obrigado. Primeiro, quero dizer que foi uma delícia estar nesse papo. Espero que ele continue nas redes sociais. Eu não falei, eu me empolguei na resposta anterior. Tão importante quanto nós desenvolvermos a transformação de consciência ingênua para consciência crítica, ou seja, apurarmos a nossa criticidade, é fundamental que a gente transforme nossa conectividade ingênua em conectividade crítica. A internet é um espaço de transformação e lá dá para a gente produzir
conteúdo muito bom e acessar conteúdo muito bom. Eu quero convidar vocês a baixarem o aplicativo da rádio da Organização Nacional de Cegos do Brasil, rádio ONCB. Tem para Android e iPhone. E aí já vou fazer um convite público para o Dimitri e para a Stephanie para produzir conteúdo com a gente lá, para levar essa conversa boa lá para a nossa rádio web da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Quanto maior as vulnerabilidades entendidas, entre aspas, maior o processo de discriminação, maior o nível de intolerância. E por isso é muito bom a gente fazer conversas de caráter transversal como essa daqui. Eu quero muito me apropriar cada vez mais da pauta LGBT, da luta das mulheres negras, e quero muito ouvir o Dimitri e a Stephanie tratando de questões relacionadas à inclusão da pessoa com deficiência. Transversalizar o debate é uma maneira de consolidar a democracia e de promover maior inclusão. O meu e-mail é carlos.ferrari@socialsoluções, sem cedilha e sem tio.com, carlos.ferrari@socialsoluções.com. Vocês podem me achar lá no Facebook, no Twitter, e no site socialsoluções.com, ou nas redes como @socialsoluções. A gente está redesenhando agora o nosso portal, mas já pode encontrar a gente lá no Face e no site www.socialsoluções.com. Quem quiser saber mais sobre a área da cegueira, da deficiência visual, o site da Organização Nacional de Cegos do Brasil, oncb.org.br. E baixe o nosso aplicativo lá, que tem muito conteúdo bacana na rádio web. Obrigado e excelente evento para vocês. Não vou poder continuar, mas estamos na rede aí para conversar. Um abraço. Bom, novamente gostaria de agradecer à Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania pela organização e realização do evento, a toda a Prefeitura Municipal de Campinas, dentro do projeto Campinas pela Vaz. E para concluir, e encerrar essa mesa, que a gente dialogou nessa transversalidade sobre racismo, racismo contra as mulheres negras, mas racismo no geral, contra a LGBT e deficiência, e que todos esses aspectos, eles perpassam pela questão do corpo, do que eu vejo, de como eu vejo, como a minha moralidade vê, como eu sou induzido a ver essa nossa diferença em diversidade. Eu quero entregar a nossa tarde, a nossa continuidade dos debates e trabalhos de hoje, do dia de hoje, que é regido pelas mulheres, pelas Iabás, para um outro grande Pai, Xangô, para que Ele traga para nós todos bons caminhos, porque o nosso corpo, meu corpo não nasceu para a senzala, sou filho de Alafim, Oiá, Xangô, a liberdade é meu axé de fala, caô, cabecilê, caô. Caô, cabecilê, caô. Nosso corpo não nasceu para a senzala, sou filho de Alafim, Oió, Xangô, a liberdade é meu axé de fala, caô, cabecilé, caô. Caô, cabecilé, caô. Bons trabalhos e muito obrigada pela oportunidade.